projeto de vida. Pode dizer amém? É um projeto de vida. Todos nós temos tido projetos, só que o nosso projeto ele é construído e muitas vezes não sabemos o que vai ser amanhã, não é? E a história que nós vamos falar um pouquinho hoje, podíamos dar-lhe imensos temas, tem inspiração no Salmo 34, e eu encontro neste Salmo um projeto de vida para cada um de nós. Como viver, como alcançar a vitória, como vencer as adversidades, as tempestades da nossa vida. E também encontramos aqui na essência como Davi pôde olhar para Deus de uma forma tão plena, tão completa. E isto tem a ver com o seu projeto de vida. O projeto de vida de Davi não foi assim tão bom. Temos momentos negríssimos na sua história. Mas isso também nos mostra o outro lado da nossa vida e a esperança que há para nós mediante qualquer circunstância que surja na nossa vida. Todos nós corremos riscos imensos. Todos nós corremos riscos de qualquer pecado. Você concorda comigo? Ninguém diga eu estou imune, seja o que for. E um dos projetos de Jesus para a Igreja foi, sem dúvida, levar-nos a amar o outro como me amo a mim mesmo. Não olhar para o outro perante as suas adversidades, perante até as suas deficiências físicas, perante a sua incapacidade intelectual, perante qualquer circunstância que surja na sua própria vida. Deus nos quer ensinar ao longo de toda a Bíblia, ao longo do contexto bíblico, Deus nos quer mostrar que temos que olhar para os outros como queremos que olhem para nós. Às vezes falta-nos tirar os nossos olhos e pôr os olhos dos outros em nós. Às vezes falta-nos viver a experiência que o outro viveu para entendermos porque é que o outro caiu, porque é que o outro fez, porque é que nós devemos amar e dar novas oportunidades. Amém? Há tempos eu preguei aqui uma mensagem porque devemos acreditar nas pessoas. Porque? E eu expliquei. Nós temos... A nossa vida é construída e o Salmo 34, este é um salmo, este salmo é fruto de uma grande libertação de Davi, quando este escapou de Abimeleque, rei de Gades, rei dos filisteus, ele teve que se fingir de louco para não morrer na cidade de Gade. Porquê? Ele estava numa situação que teve que passar por uma experiência de quase morte, porque ele estava sendo perseguido. Mas nós vemos muitas vezes em tudo isto, e diz que este salmo foi inspirado neste momento, dizem os historiadores. Claro que muitas das coisas que se afirmam na história podem ter algumas divergências. Também Abimeleque aparece em 4 situações distintas na Bíblia, tais como com Abrão, com Jacó, etc. E nós temos que entender, irmãos, sempre temos Abimeleque para nos perseguir e querer matar, não é? Contudo, temos que entender que a nossa vida, ela é forjada, ela forja, a nossa vida forja, melhor dito, a nossa fé, ela forja através das nossas situações, das nossas adversidades, da nossa vivência, gera convicções. Somos o que somos porque vivemos o que vivemos. Ouça com atenção, somos o que somos porque vivemos o que vivemos. A grande diferença entre pessoas é, sem dúvida, aquilo que vivemos, a tua experiência, o que é que ela gerou em ti, ou o que é que tu aprendeste, e o que é que tu fizeste com a experiência, o que é que tu fizeste com o ponto negativo que tu tiveste, para poderes hoje aprender e dizer: eu hoje tenho mais esperança, hoje tenho mais confiança, hoje tenho mais fé. O teu passado, ele, de acordo com o princípio bíblico, as coisas do passado são para nosso ensino. Nós temos uma história. Eu, se perguntar aqui à minha mulher, tem uma história diferente da minha, temos uma história comum de 34 anos, mas nessa mesma história, ela vê de uma forma, eu vejo de outra. E é sempre assim. Ela acha que deve ser de uma forma, eu acho que às vezes pode ser de outra. E nós temos que encontrar um ponto comum para dar certo. Certo? A nossa história, irmãos, a nossa vida, ela gerou em nós ou mais fé, mais amor,
ou precisamente o contrário, o antónimo disso mesmo. Se eu perante toda a minha vida, a minha, não estou a falar dos outros, a minha, eu não aumentei a minha fé, eu tornei-me mais indiferente ao próximo, eu tornei-me mais intolerante ao pecado do próximo, se com a minha história de vida eu me tornei insensível à voz de Deus, me tornei insensível à necessidade do próximo, da minha mulher, da minha casa, se com a minha experiência de vida o próximo para mim é um objeto para ser usado, então a vida não me ensinou, o projeto de Deus não esteve no teu coração e a tua fé não foi forjada com a tua vida. A tua vida, ela ensina-te coisas boas e más. E a história do passado dos outros também. Os exemplos dos outros também nos ensinam. E se há alguma razão para nós falarmos de Davi ou de qualquer outro protagonista que nós temos nos livros sagrados, tem como base aprender com eles o certo e até o errado. Certo? Alguém concorda comigo? Alguém me está a acompanhar? Amém? Está a fazer sentido. Então nós temos que entender, para nosso proveito espiritual, para nosso proveito financeiro, para nosso proveito familiar, para nosso proveito a qualquer nível, temos que aprender primeiro connosco o que já experimentámos de vida, e em segundo, ou talvez em primeiro, quem sabe, porque se eu aprender com os outros significa que não vou cair no que eles caíram, tenho que aprender com a história dos outros. Nós temos histórias de suplantação incríveis, temos exemplos na história da vida, mesmo sem ser no mundo espiritual, no reino espiritual, nós temos pessoas que nos ensinam o que é convicção. E pessoas que não têm Deus, pessoas que não esperam em Deus, pessoas que não confiam em Deus. Davi aprendeu a esconder-se em Deus. Davi aprendeu que quem o livrava de tudo foi Deus. E o salmista, ele é talvez dos poetas mais incríveis da Bíblia. Temos muitos outros, mas ele tem episódios que eu costumo dizer, para mim Davi não é um exemplo a seguir, é um exemplo a aprender. Pode repetir comigo? Para mim Davi não é um exemplo a seguir, mas um exemplo a aprender. Seguir em algumas coisas posso, em outras não. Aprender com ele posso em tudo o que ele viveu. Ok? Aprender a não fazer e aprender como fazer. E ele descobriu o maior segredo de Davi, não foi ele ter alcançado ser rei, não foi ter sido escolhido porque Deus encontrou no coração de Davi, como diz a Bíblia, ele diz que encontrou nele um coração puro que lhe obedeceria em tudo o que ele pedia. E ele fez isso durante um período da sua história, e já falámos isso aqui também. Davi teve uma experiência de vida. Quando Davi é chamado, ele era um coração puro. Quando Davi é escolhido e as suas atitudes de fé, elas revelam como ele confiava em Deus. Davi experimentou o livramento de Deus a todos os níveis. E se alguma coisa serve esta meditação, é para te dizer: tu tens a possibilidade de ser liberto. Tens a possibilidade de alcançar a vitória. Tens a possibilidade de vencer toda e qualquer situação. Tens a possibilidade, independentemente do teu passado, tens a possibilidade de ter Deus na tua vida. O Espírito Santo quer habitar os nossos corações. O Espírito Santo deseja viver em nós para poder nos ajudar, para nos poder livrar. Estamos no século em que as pessoas não precisam de quase nada e, por não precisarem de quase nada, ficam doentes, ficam ansiosas, ficam insatisfeitas, porque elas têm tudo. Mesmo os pobres, hoje em Portugal, têm televisão, têm cama, têm água quente, têm água potável para beber, com alguma facilidade alcançam comida. Ninguém necessita de passar fome, porque o sistema social em Portugal e na Europa protege muito as pessoas desfavorecidas. Não há pessoas com muitas necessidades.
Há pessoas insatisfeitas porque querem um outro telemóvel, porque querem um outro iPad, porque querem uma nova televisão, porque não estão satisfeitos com o carro que têm e querem outro. E assim as pessoas vivem com essa insatisfação. Por isso que o negócio de poderem de ir ao psicólogo e ao psiquiatra nunca foi tão bom e tão lucrativo. Os antidepressivos, as coisas, comprimidos para dormir, etc. Nunca houve tanta alternativa para nós não precisarmos de ir a Deus. Sabia? Dói-me a cabeça, toma um comprimido. Dói-me os músculos, toma um comprimido. Tenho um problema, vou ao médico. Há dias estava a ver um cadeirante que conseguiram pôr no cérebro um dispositivozinho e ele já começou a caminhar. Não tinha como caminhar. A inteligência artificial vai trazer à nossa vida a maior das soluções para muitas coisas, mas a maior das desgraças para a humanidade. Porque ela vai substituir advogados, ela vai substituir médicos, ela vai substituir tantos funcionários que o mundo vai encontrar o desemprego como nunca teve na história da humanidade. A fome vai aumentar, a crise política não vai ter soluções, os motins, os roubos, os assaltos, a história que nós encontramos no Gênesis vai acontecer. A terra se encherá de violência. Porquê? Não porque os homens foram maus, mas porque quando há fome, quando não há comida, quando falta tudo em casa, porque esse dia virá se não houver uma alteração no que se diz respeito à evolução tecnológica, científica, mesmo a inteligência artificial, se não for contida, vai tornar-nos dispensáveis. E vai haver os que vivem, como um filme pôde mostrar há uns anos atrás, os que vivem debaixo de terra e os que vivem em cima de terra. Os de segunda e os de primeira. E nós, irmãos, achamos que tudo isto não nos ensina nada. O futuro se prevê pela lógica e pela história, não por uma revelação divina. Eu não preciso de revelação divina para ver o que vai acontecer. Mas eu preciso de revelação divina para viver como Ele quer. Eu preciso de revelação divina para poder ajudar quem me rodeia. Eu preciso de revelação divina para orar pelas pessoas e elas serem curadas. Eu preciso de revelação divina para, se for necessário, multiplicar o pão para saciar os famintos. Preciso de revelação divina para levar paz, amor, restauração e esperança ao coração das pessoas. No entanto, não preciso de uma ilusão divina, de uma ilusão metafórica de que está tudo e que vai tudo correr bem, porque não é verdade. A Bíblia diz, o salmista diz, que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Está escrito, não é? E como Deus nos livra de todas as aflições, só temos que saber encará-las e encará-las da forma certa. Por isso que eu quero falar sobre um projeto de vida. Não sei se sairei desta manhã da introdução, mas queria explicar-te como Deus livrou Davi das feras. A primeira experiência de livramento de Deus foi quando Davi, muito jovem, muito adolescente, pôde-se livrar de leões e ursos. Aqui ele aprendeu como depender de Deus era importante, porque por causa de uma ovelha ele pôs a vida em risco, defendendo das grandes feras. Isto lhe ensinou como vale a pena confiar e também ensinou que é importante defender aquilo que nos é colocado nas mãos. E isto muita gente não percebe, o grande contexto quando Deus livrou Davi das feras. Ao livrar Davi das feras, ao ajudar Davi a vencer as feras, também lhe gerou fé e gerou uma convicção, gerou nele um caráter de defesa daquilo que é-lhe colocado nas mãos. O rebanho era do pai, não era dele, era da família. E ele sabia que se o urso ou o leão comesse o seu rebanho, ou matasse 2 ou 3 ovelhas, faria falta para o sustento da família. E muitas vezes nós não aprendemos que é importante defender aquilo que Deus nos coloca nas mãos.
defende a tua casa, defende a tua família, defende os bens que Deus coloca nas tuas mãos. Na Bíblia diz em Isaías: não gasteis o vosso dinheiro naquilo que não é pão e naquilo que não pode satisfazer a vossa vida. Portanto, vamos perceber aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, a nossa casa, a nossa família, o ordenado que ganhamos, a construção que Deus permitiu fazer em nós, nós temos que defender. Davi defendeu as ovelhas. Se fosse o Paulo Ferreira, se calhar deixava-as morrer, porque ia ter medo do leão, não sabia como se defender dele. Mas Davi aprendeu a usar a funda, a usar as armas naturais e aprendeu uma coisa: a confiar em Deus. E ele é dos homens que mais declara isso. Também Davi pôde experimentar a grande vitória, o grande livramento que Deus deu a Davi através de Golias. Note que a história de Golias não é uma história para se contar a crianças, é uma história para ti. As crianças aprendem de uma forma dos super-heróis, mas nós esquecemos que neste contexto há muita fé, há muita convicção, há muita paixão e há, acima de tudo, a indignação de alguém confrontar os exércitos do Senhor. Alguém ameaçar aqueles a quem o Senhor defende. E isso mostra como é possível uma nação se vergar a um Golias. Mas também mostra como pode haver um jovenzinho, um adolescente, a se levantar para vencer um Golias. Davi vence Golias não pela força do seu braço, não pela força da sua inteligência, nem pela força da sua capacidade, mas ele vence Golias na força do Senhor. Ele disse: tu vens a mim com arma, mas eu vou a ti na força do Senhor, em nome do Senhor. E nós temos que aprender, irmãos, que toda a nossa conquista, todas as nossas vitórias têm que ser em nome do Senhor. Não é em vão que Deus diz: em tudo dai graças. Amém? E quando Davi diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, ele declara que Deus é aquele que cuida, é aquele que protege, é aquele que alimenta, é aquele que tem tudo o que eu preciso, é aquele que me guia, é aquele que me faz andar. E ainda diz no Salmo 23, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Porquê, meus irmãos? Porque nós temos que aprender uma coisa importante na nossa vida. Aprender que não vale a pena virem a nós com qualquer ataque, virem a nós com qualquer atitude errada, virem a nós para nos destruir. Porque se Deus é connosco, quem será contra nós? Davi entendeu que podiam estar 1000 a um lado, 10.000 ao outro. Ele não seria atingido porque o Senhor estaria com ele. E nós temos que entender, se é que Deus está em nós, se é que Deus está a viver em nossa vida, temos que aprender que Deus é aquele que nos dá a vitória. Com Ele temos todo o tipo de vitória garantida. Davi sabia o que era fugir do rei Saul, aquele que Deus usou para o abençoar, para o acalmar, para lhe trazer paz. Quando ele venceu Golias, ele pôde ser elevado, porque não existe um Davi sem Golias. E não existia um Davi de Golias sem vencer no deserto com as ovelhas do pai. Não, a tua história é o que tu és por causa do que tu viveste. Mas o que tu viveste, se não gerou fé como gerou em Davi, se não gerou amor como gerou em Davi, se não gerou amar, cuidar, tratar, proteger, significa que a tua história gerou o contrário daquilo que é o propósito de Deus. E na maioria dos casos, a tua história, as tuas dificuldades não são programadas nem por Deus, nem pelo próximo. Foste tu próprio que te meteste lá. Davi venceu o leão sem ter lutado para que o leão viesse. Davi venceu Golias porque ninguém se levantou para vencer Golias. Davi acalmava o rei porque não havia lá no tempo do rei Saul ninguém que tocasse cheio de inspiração como ele. Isto nos ensina que podemos tocar muito bem, podemos cantar muito bem, mas não produzir nada. Sermos meros artistas de palco. Mas quando a inspiração está em nós, quando o Espírito Santo está em nós, o que nós fazemos faz a diferença. E é isto que tens que analisar na tua história. O que é que a tua história gerou em ti?
Por isso que eu hoje quero dizer, há um projeto de vida para a tua vida, que Deus está a trabalhar para isso. Deus livrou Davi de Saul, da morte. Podia ter morto o próprio Saul, mas ele não quis matá-lo, porque ele, ai dele tocar no ungido do Senhor, dizia ele, mas ele aprendeu também mais tarde como é importante cuidar e deixar Deus fazer a sua própria justiça. Também, e por último das lições, que são 4 aspectos que eu quero falar da introdução da nossa meditação, são 4 aspectos que eu considero muito relevantes e este último podia nos ocupar aqui 1 hora. Davi sabia que Deus o livrava dos seus próprios pecados. Deus te livra dos teus pecados. Pois Ele pagou o preço dos teus pecados. Ele pagou o preço na cruz de tudo o que tu fizeste errado. Hoje estamos a viver uma época que as pessoas escondem muito o seu pecado, embora nós estamos muito desmascarados. Hoje o que tu estás a fazer na tua casa, dentro de paredes, pode ser visto. Existem máquinas para visualizar o que estás a fazer. Tudo o que tu fazes no telemóvel, na internet, no teu computador, é visto. Tudo fica registado. Isto já quase parece Deus humano, o Deus humano, a ver-nos. Brevemente está a sair através da inteligência artificial uma máquina que irá ler os teus pensamentos. Não conseguirás, não, já existe. Tu pões a máquina e a máquina vê o que estás a pensar. Tu vais à polícia para desmentir o que é verdade e a máquina diz que estás a mentir. Não é aquele antigo que, como é que se chama? O polígrafo. É isso? Polígrafo? É. O polígrafo. Não é, porque esse dá para enganar. Porque esse tem a ver com as pulsações cardíacas, os batimentos cardíacos. Mas agora vai sair, está já com a inteligência, um dos principais da Google saiu por causa da inteligência artificial, porque não quer ser conivente com aquilo que vai acontecer. Tu vais estar a ser analisado através da inteligência artificial. Vais ter na tua mão quase que um Deus humano, quase que uma imitação do próprio Deus, que conhece tudo o que está dentro do nosso coração. E nós, irmãos, quando olhamos para Davi escondeu os seus pecados. Davi cometeu erros gravíssimos, dos quais não podemos nos orgulhar, mas ele experimentou como Deus podia livrá-lo. Por isso que o Salmo 34 e tantos outros salmos dele são a expressão de uma gratidão profunda por um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus que restaura, um Deus que livra, um Deus que abençoa, um Deus que protege o mais culpado quando esse culpado se arrepende e se entrega a Ele. Por isso, irmãos, que nós muitas vezes não conseguimos, como igreja, entender o ímpio, entender o impuro, entender o injusto, entender aquele que vem à igreja que é hipócrita e falso. E queremos ser mais do que o próprio Deus. Deus perdoa quem faz errado e nós não queremos dar perdão a quem erra. Deus perdoa o mais vil pecador e nós não queremos perdoar. Nós queremos separar. Deus não é conivente com o pecado. Deus não quer que tu peques para depois de perdoar. Deus quer que tu vivas em santidade, porque de acordo com a Bíblia, sem a santificação, ninguém, diga comigo, ninguém verá o Senhor. A nossa história de vida não é para viver a pecar, porque Deus perdoa, chamado o pecado da autoindulgência. Deus quer te perdoar, mas só se houver arrependimento. Porque quando não há o arrependimento, não há perdão. E arrependimento não é dizer, ó Senhor, perdoa-me, aquela falhinha de há bocado. Ó Senhor, perdoa-me. Não, arrependimento verdadeiro é quando eu estou pronto a mudar
o meu percurso. É quando eu estou disponível para largar aquilo que me destrói, aquilo que me arruína, aquilo que me vence, aquilo que é maior que Deus na minha vida. Porque pode ser o vício do tabaco, pode ser o álcool, pode ser a droga, pode ser prostituição, pode ser a homossexualidade, pode ser qualquer vício. Tudo o que manda mais do que Deus tem que ser cancelado. E Deus perdoa. Podes ter sido um homicida, um bandido, um prostituto. Deus perdoa. Mas o arrependimento leva-te a mudar a tua vida. A uma mudança radical. E nós hoje estamos a viver uma geração que queremos abençoar e chamar de amigo ao nosso pecado. O Deus que perdoa o teu pecado é o Deus que te condena por causa dele. Ele não te condena porque tu te arrependes. Mas Ele te condena se tu não te arrependeres. Por isso que a Bíblia diz que o ímpio, o injusto, não permanece na congregação dos santos. Não por causa dos santos, mas porque ele não consegue aguentar a santidade no meio da sujidade. Você está cá? Todo aquele que não... Às vezes nós andamos atrás de quem não quer Deus, de quem não quer mudar. E abandonamos quem por lapso falhou, quem por alguma situação. Irmãos, se há maus exemplos na Bíblia, é Davi. Note comigo, hoje eu não sei porque é que o Espírito Santo me levou para este tipo de meditação. Livra-me o livramento do mais indigno que o homem pode cometer dos seus pecados. Aqui gostaria de salientar que o nosso pecado não é só problema nosso, é também problema dos outros. Uma aguinha para uma pausa. O teu pecado não é problema teu, é problema dos outros. É muito frequente eu ouvir pessoas dizer: o problema é meu. Sou eu que peco, sou eu que vou para o inferno, não se preocupe. É um assunto meu. Não é verdade. O teu pecado vai afetar a ti, o próximo, a família. Pode afetar uma nação. Pode afetar uma igreja. Por isso há que ter cuidado. Embora Deus perdoe, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo não contenderá sempre connosco. Aqui gostaríamos de salientar, meus irmãos, ele cometeu uma gravidade tal que envolveu o seu pecado, e esse pecado que ele praticou levou a pecar outros, como ainda cometeu um homicídio para possuir o que não era dele. Só vamos ler 2 Samuel 11, 1 a 4. Vamos ler estes, só para quem é menos conhecedor da Bíblia. Só para este, depois eu vou dar o contexto histórico, para não cometer o erro de não ler a Bíblia hoje. Então vamos lá. 1 a 4. 1 a 4. 2 Samuel 11, 1 a 4. Isso. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandando Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Hiteu? Então enviou Davi mensageiro e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. E voltou grávida. Esta história é a revelação da humanidade, do homem e até da mulher. Primeira mulher imprudente tomou banho à vista. Ela sabia que o rei contemplava o lugar onde ela vivia e banhou-se, ali estava ela. Dá a ideia que ela tinha vindo do período das senhoras, daquela fase de 2, 3 dias, e ali ela estava se lavando e cuidando-se, e o rei também cometendo o erro, porque o erro começou antes
não foi à guerra no tempo que os reis vão à guerra, e também se levantou tarde do seu leito. Maravilha. Faz falta um dia de férias assim, de estar na caminha até apetecer. Embora eu chegue ali às 7, 8 e passe, já não consigo. Deve ter pulgas a minha cama. Toca levantar. Minha cama deve ser cheia de pulgas. Então, mas não ali Davi, lá se levantou tarde, olhou, desejou, cobiçou, possuiu e não ficou por aqui. Quase toda a gente sabe a história. Ele, para ficar com aquela mulher, mandou que Urias, o seu marido, fosse para a frente da batalha para ser morto. E morreu. Tomou posse da mulher. Veio o profeta Natã no capítulo 12 de 1 Samuel, não precisa de abrir. Depois de Davi ter cometido toda a atrocidade, porque ela ficou grávida, Davi tentou embebedar o homem, ou melhor ainda, tentou embebedá-lo. Ele não se deitou com a mulher porque não tinha um coração de ir para o lazer, para o leito da sua esposa, quando os seus companheiros estavam a morrer, estavam a lutar pela nação. Ele não conseguia, e até que Davi viu que não era possível enganá-lo para ele se deitar com a mulher, então mandou-o para matar. Homicida. A Bíblia chama-lhe homicida. A seguir, Natã, profeta, chega ao rei e fala uma parábola. Parábolas que Jesus ensinou tantas vezes. Havia um homem com muitas ovelhas. Havia um homem muito rico. Tinha tudo o que precisava. E esse homem invejou a única coisa que aquele homem tinha. Uma esposa linda. Vou até abusar, gostosa, delícia, maravilhosa, com tudo no lugar. Para de babar, limpo. Maravilhosa. E essa única ovelhinha que ele tinha, esse senhor rico, tomou posse. Fez atrocidades para ficar com essa ovelha. O que é que esse homem merece? Davi, com a sua ira justa, morte. Esse homem és tu. Esse homem és tu. E ele caiu nele, arrependeu-se, era digno de morte, mas Deus não o matou. Não o matou. Há quem chame aqui uma história muito difícil de contar. É muito difícil de ver um Deus tão misericordioso. Porquê é que Deus não matou Davi? Porquê é que Deus matou outras pessoas que parece que tinham feito menos coisas graves do que ele? Nós nunca sabemos a história toda. Nunca sabemos o contexto todo. E nunca sabemos porque é que aquela pessoa foi fulminada, parecendo que teve um gesto tão simples. Porque é que o fez? Você está a perceber? Não sabemos o que ele viveu atrás. Nós nunca sabemos quem está à nossa frente. O que é que vai no coração? A inteligência artificial pode vir a saber ler os teus pensamentos, mas não vai conseguir saber o teu coração. Porque do coração procedem todas as saídas da vida e da morte. Toda a maldade, tudo. O que está no nosso coração. E Deus perdoou Davi, então Davi sabia o que era livramento do Senhor. Perante esta situação, este acontecimento, revela como Deus pode perdoar qualquer pecador. Irmão, ouça com atenção. 10 mandamentos temos na Bíblia, 6 são referência ao próximo. Porque não há nada mais importante para Deus do que a maneira como tu lidas com o teu próximo. Independentemente do que ele faça e do que ele seja. Eu vou dizer uma barbaridade, quase parece algo estranho. Deus gerou a pena de morte na lei. Gerou ou não gerou? A lei, a Constituição penal do Antigo Testamento tinha a pena de morte. Perante certas situações. Hoje, cada vez mais, se tira e se retira a pena de morte. Nós temos de ter algum cuidado, porque nós não sabemos. Deus é um Deus de amor. Só que no amor também há justiça. No amor também há misericórdia. No amor há aquilo que Ele não se pode negar a Ele próprio. Vocês estão cá? Diz que Deus não se pode negar a si mesmo. Mas há uma coisa no coração de Deus que não consegue dizer não a um pecador arrependido.
E é aqui que abunda a misericórdia. Eu não vejo muito. Acredito que Davi prostrou-se, Davi achou-se indigno, Davi teve nojo dele próprio, Davi entendeu que Deus não merecia. E Natan fala e explica: não te dei eu tudo, não te dei eu mulheres, não te dei eu as esposas que tu querias, não tinhas tudo no teu banquete, no teu palácio, necessitavas de fazer isso, porque me desobedeceste, porque foste infiel. O mesmo Deus que viu em Davi um coração puro é o mesmo Deus que vê em Davi um coração sujo. Por isso que Davi, no Salmo 51, ele diz: contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal. O meu pecado está sempre diante de mim. A Bíblia mostra-nos que o seu pecado foi tão grave que a espada não saiu da sua casa. O perdão chegou, mas as consequências não abalaram dele. Por isso que o teu pecado, ele não só gera consequências a ti e ao teu próximo, como também traz consequências para a tua própria vida. Há pessoas que têm situações de doença por causa de coisas passadas. E algumas delas, Deus não quer libertar. Por que será? Davi não livrou-se mais. O próprio filho tentou matar Davi. O filho da mulher de Betseba foi enfermo, ficou enfermo, foi morto. Mais tarde teve outros filhos. No entanto, irmãos, Davi não teve mais sossego na sua casa. Queridos, nós queremos fazer parte de algo grandioso na terra, é viver de acordo com a vontade de Deus. É lutar para viver. E é o maior termómetro na tua vida não está só naquilo que tu vives, mas está naquilo como tu fazes com o teu próximo. A maneira como tu lidas com o teu irmão, a maneira como tu lidas com o teu empregado lá no teu trabalho, a maneira como tu lidas com alguém que tem limitações psicológicas, tem limitações físicas, a maneira como tu lidas para estes jovens com o rapaz lá na escola que é o palhaço da escola, que é aquele que ninguém gosta, aquele que é o desprezado, o que cheira mal. A maneira como tu lidas com o teu próximo torna-se aquilo que poderá transformar a tua vida e fazer de ti alguém grandioso. Davi provou o livramento do Senhor. Mais tarde, Davi voltou, já bastante velho, voltou a cometer outro pecado tão grave que depois Deus deu-lhe à escolha 3 castigos e ele escolheu o castigo para o povo. Até que Davi se arrepende, diz lá no segundo livro de Samuel também, e logo mais no capítulo 24, 10 a 15, você lê em casa, e ali Davi ficou de uma tal forma que ele clamou: tem misericórdia, estas ovelhas não fizeram mal nenhum, fui eu que fiz errado. Peço desculpa, peço perdão por escolher o pecado, o castigo deles. Deus deu 3 castigos para ele. E ele escolheu aquele que não lhe tocava. Escolheu o castigo sobre o povo. A peste durante 3 dias e morreu muitas pessoas naquela cidade, naquele povo. Queridos irmãos, o que é que nós estamos a fazer com a nossa história? Davi nos ensina que pecou muito, ele sentiu de forma profunda, mas ele também experimentou como Deus é amor. Por isso, o Salmo 34, verso 1, ele diz, verso 1, louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Diga comigo: louvarei ao Senhor continuamente, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Vamos continuar. A minha alma se gloria no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram eliminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Irmãos, é tão bonito nós olharmos para isto.
É tão lindo nós contemplarmos como Davi se apaixonou por Deus, como ele louva a Deus. A sua história gerou poesia. O seu perdão gerou poesia. No Salmo 51 ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Para quê? Para que eu possa anunciar como tu és grande aos pecadores. Para que eles se convertam a ti de novo. Deus torna a dar-me a alegria. Porquê? Porque ele estava em pecado. Ele estava amagoado. Ele não tinha mais alegria da salvação. Até que Deus voltou a ele. Até que o Espírito Santo o libertou. Irmãos, há uma história a aprender. Eu acredito que a Bíblia nos mostra, em Apocalipse 22, que os últimos tempos serão tempos. Vamos ler o texto. Abra comigo, por favor. O versículo diz que nós, quem é sujo, sujo-se ainda. Obrigado, 22:11. Quem é injusto, 22:11. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Porquê é que eu digo isto? Porque ser santo, tal como ser cheio do Espírito Santo. Quem é que se lembra da primeira pregação da nossa conferência? Foi a única que eu dei. Ser cheio do Espírito Santo leva-nos a uma vida santa. Porque um homem cheio é um homem santo. Amém? E quem é santo não condena a falta de santidade dos outros. Quem é santo não destrói ninguém. Quem é santo ama o próximo. Quem é santo vai lutar para que aquela pessoa que está mal fique bem. Para que aquela pessoa que está em pecado saia do pecado. Para que aquela pessoa que está enfraquecida na sua fé fortaleça mais a sua fé. Quem é santo, irmãos, não usa a sua santidade numa atitude farisaica de que eu sou santo e vesto uma capa de santidade para destruir e humilhar os outros. Quem é santo olha para o pecador com amor, com compaixão, com doçura, com desejo de levar a solução que há em Cristo. Quem é santo trabalha para que os outros sejam santos. Tolera o que não é santo. Ajuda o que está mal para se tornar melhor. E nós, igreja, perdemos essa sensibilidade. Jesus era o mais santo dos santos na terra. Foi aquele que nunca pecou, nunca na sua boca se achou engano. E ele olhava para a prostituta com amor. Olhava, comia, diz a Bíblia, com os pecadores e com aqueles que eram os publicanos mais indesejados da terra, porque cobravam impostos mais do que era necessário, roubavam o povo para que as pessoas não fossem espancadas ou até retirados os seus bens, porque, irmãos, aquela geração ali era uma geração de gente também muito má. E note que Jesus comia com eles. E foi acusado de comer e beber com os pecadores e publicanos. E ele era santo. Na cruz, ele salvou um dos mais indignos daquela geração. Um homicida. Igreja. Ser igreja não é reunir um grupo bonito, ter um lugar cheio de multidões, sermos os maiores pregadores, os mais afortunados. Irmãos, olha, eu gosto muito de fato, de terno, como dizem os brasileiros, gosto muito, mas a minha mulher agora acha que eu tenho que andar assim porque eu fico mais jovem. De um velho quero fazer um jovem, não é? Mas eu nunca mais fico jovem, não é? Nunca mais, já se foi, esse tempo já lá vai. Mas ser santo não tem a ver com a roupa, não tem a ver com o anel que eu uso para que as pessoas sejam curadas e libertas. Tem a ver com o que está aqui dentro. Tem a ver com as minhas ações.
Tem a ver com o meu sentido de justiça com o meu próximo, como empregado, como patrão. Eu tive um senhor que não está aqui, que esteve a trabalhar para mim durante 2 semanas. Uma das coisas que ele disse incríveis, porque ele trabalha assim rápido e é muito perfeccionista e quer tudo muito limpo, muito arrumadinho, muito bem feito. E ele dizia, pastor, ele também é cristão, noutra cidade, e vai a outro lugar, e ele dizia, pastor, eu quero perfeito, porque Deus está a ver. Eu estou todos os dias, eu objetivo o meu serviço, porque eu preciso de justificar o meu salário. E o meu patrão não é só você. Deus sabe se eu estou a fazer errado por maldade. Um homem de 60 anos, e eu ficava assim admirado, e é verdade. Eu digo assim, uau, este parece que anda a ouvir algumas pregações que eu digo, mas acho que nunca ouviu nenhuma. Então, ele fazia o seu trabalho numa perspectiva de que Deus estava a assistir. E quem é santo ganha o mínimo ou o máximo, seja bem pago ou mal, faz o seu melhor para o seu patrão, porque não está a servir só o seu patrão, está a servir ao Senhor e está a dizimar daquilo que Deus lhe dá. Se é que é fiel nisso, alguns não são, isso é problema de cada um, não é só de cada um, também é da igreja, é de muitas coisas, mas isso é outra história. Mas irmãos, nós temos que entender, ser santo leva-nos a ser injustiçados sendo justos. Eu sou injustiçado, mas eu vou praticar a justiça. Tu roubaste-me, mas eu não te vou roubar. Tu levaste-me o martelo, mas eu não te vou roubar outra coisa para substituir o martelo. Entende o que eu estou a falar? Porque hoje também há a moda nas obras, eu estou a falar isso porque às vezes as pessoas até levam a sem querer, e ainda há pouco tempo soube de um irmão que lhe roubaram montes de coisas, e é triste, e às vezes são os próprios funcionários, outras vezes são os próprios clientes, outras vezes é outras pessoas que por lá passam. Irmão, só porque me roubaram, eu não posso ir roubar os outros. Só porque me ofenderam, eu não posso ofender. Ser santo é amar, é perdoar, é ser justo. Se for necessário meter uma pessoa para a prisão por cometer um crime, eu meto. Eu já disse, os meus filhos sabem, se os meus filhos cometessem um delito digno de prisão, que fosse uma coisa grave, não fosse uma situação emocional, uma situação que aconteceu assim de repente e a pessoa esquentou e fez um disparate, se fosse uma coisa programada, premeditada, eu não tirava o meu filho da prisão, deixava-o pagar a pena. Não tirava. Porque nós temos que amar com justiça. Se uma pessoa não quer Deus, Deus diz, deixa andar. Mas alerta pelo menos. Ser cristão, irmão. À tarde vou dar a explicação do Salmo. Vamos fazer uma mensagem expositiva do Salmo. Mas hoje, só que de manhã, só demos a introdução. Mas que nós possamos entender, irmãos, que não há nada na nossa vida que não possa alcançar perdão. E não há nada na tua vida que não possas perdoar. Vamos repetir, vamos dizer juntos. Não há nada na minha vida, vamos dizer na primeira pessoa, não há nada na minha vida que não possa alcançar perdão. E não há nada na minha vida que eu não possa, na vida dos outros, que eu não possa perdoar os outros. Davi disse, eu paguei o que não furtei. Às vezes temos que pagar o que não furtamos. Pagar o que não fizemos. Às vezes o apóstolo Paulo disse, quem me defende é o Senhor. Vamos ficar de pé. Oh Pai, eu não sei quem nesta manhã, os que estão online também, e tu que vais ver esta mensagem mais tarde, talvez seja a hora de pensares como está a tua história. O que é que tu tens aprendido com a tua vida
e com a vida dos outros. Um projeto de vida envolve, primeiro, perdoar-te a ti próprio. Segundo, perdoar os outros. Tu não podes viver nesta terra sem estes dois princípios. Ao viveres, vives amargurado, vives infeliz, vives nada te irá satisfazer. Mas quando aprenderes a perdoar-te e a pedir perdão a Deus pelos teus erros, a reconhecer os teus erros, a reconhecer que a tua história muitas vezes é fruto dos teus erros, ou é fruto és vítima de uma família, de um local que nasceste, és vítima de uma favela onde aprendeste a drogar-te, a roubar, a fazer coisas erradas, onde a mentira passou a ser o teu dia a dia. Então é hora de dizer basta, é hora de dizer não. Talvez vives numa família boa, de dinheiro, mas que o amor, a falsidade é contínuo, não há amor nem falsidade, e é tudo falso, perdão. É onde tu vives num contexto de hipocrisia e talvez te formaste dessa maneira. Na hipocrisia, no falso amor, num amor interesseiro, num perdão que não existe, numa indiferença ao teu próximo, como Caim, que matou Abel, se tornava indiferente ao irmão, matou e ficou indiferente, porque ele teve ciúmes do seu irmão. Talvez no teu coração, lá no íntimo, tu desejas o pior para o outro, desejas, como aos futebolistas, que alguém se lesione para que tenhas oportunidade. Talvez desejes que aquele treinador, como alguns desejam, corra mal para ver se tu entras. E esses sentimentos não são corretos. Os sentimentos mais nobres do nosso coração é o desejo de que o meu próximo ainda seja mais abençoado que eu, que prospere ainda mais que eu, que seja tão feliz, que tenha Jesus, que seja alegre, tenha a família mais linda, os filhos, os netos mais lindos, e que vejas a crescer os outros, como João Batista dizia, importa que Jesus cresça e que eu diminua. Se tu conseguires libertar-te do oposto, eu vou-te dizer, o Espírito Santo vai-te usar de uma forma tão grandiosa, tão cheia, mesmo sem subir ao altar, podes encaminhar milhares de pessoas a Jesus, podes orar por enfermos e eles serem curados, podes abençoar a vida do teu patrão, podes levar à conversão uma nação, porque um homem pode fazer a diferença. Se eu conseguir ser teu pastor, ficarei muito feliz. Fecha os teus olhos. Pensa, Pai, a minha história tem-me destruído, tem-me afastado de Ti. A minha história não tem fortalecido a minha fé. A minha história está-me a tornar indiferente à necessidade dos outros. A minha história, os meus pecados, os meus erros, as ofensas que vieram sobre a minha vida, não me estão a fazer bem. É hora de clamar. Davi diz, o Senhor, eu clamei ao Senhor e Ele me livrou de todas as minhas angústias. A tua angústia pode ser provocada pelos teus erros ou provocada pelos erros dos outros, mas ambas geram angústia e ambas precisam de libertação. Vamos levantar nossas mãos para os céus. Vamos orar, cada um faz a sua oração. Clama a Jesus nesta manhã. Clama a Deus por misericórdia. Clama a Deus para que te ajude. Se estás a viver esta má experiência da tua vida, ou se estás bem, estás em paz, levanta na mesma as tuas mãos e adora ao Rei. Louva ao Senhor por causa da sua misericórdia, por causa da sua bondade, porque Ele é o Deus que te livra, o Deus que te sara, o Deus que restaura a tua vida. Levanta o teu louvor ao Senhor. Exalta ao Rei nesta manhã. Oh Espírito de Deus, tu que estás online, podes levantar a tua voz ao Senhor. Se puderes, diz: Deus, perdoa os meus pecados. Deus, perdoa as minhas mágoas.
Deus, liberta-me de tudo aquilo que me ofende, tudo aquilo que me oprime, tudo aquilo que destrói a minha fé, tudo aquilo que destrói a minha fidelidade, tudo aquilo que destrói a minha comunhão contigo. Diz Deus, liberta-me destes vícios, liberta-me destas mentiras, liberta-me de tudo aquilo que me arruína. Começa a clamar, começa a orar. Deus, liberta-me da mentira, restaura o meu coração, ajuda-me a viver de uma forma certa, como diz Apocalipse 22:11, que o santo santifique-se ainda. Oh Espírito Santo, aleluia, oh aleluia, Espírito de Deus, aleluia. Oh Deus, aleluia. Oh Espírito de Deus, meu amado, eu sinto que há irmãos com um sentimento de arrependimento, de desejo de mudança, de desejo de alterar a sua postura, de clamar por perdão. Meu querido, no lugar onde tu estás, se for precisar, grita, se precisar, chora, se queres prostrar, prostra-te. Ninguém tem pressa de ir embora, quem tiver que saia, mas não saias deste lugar sem clamar a Jesus. Eu podia chamar à frente e não tem mal nenhum, impor mãos, mas o Espírito Santo não depende disso, só depende de ti. Busca agora, clama, chora se for preciso. Diz Deus, perdoa-me porque o meu passado está a destruir a minha fé. O meu passado está-me a destruir de amar as pessoas. O meu passado está-me a levar a não confiar em ninguém. Diz isso. Clama a Jesus. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, eu oro por todo aquele que aquilo que ouviu fez sentido na sua vida e que precisa de se arrepender dos seus pecados. Espírito Santo, convence do pecado, da justiça e do juízo e liberta o teu povo, e que brevemente possamos ouvir notícias de libertação, porquanto o Senhor é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será para sempre. A tua palavra não muda e tu és aquele que não muda também. O que era errado antigamente é errado agora, mas como amavas e perdoavas antigamente, continuas a amar e a perdoar agora. Eu oro em nome de Jesus por libertação, por cura, por restauração, por livramento sobre todos aqueles que nesta hora estão a clamar. Em nome de Jesus. Amém.